Olá pessoal, a paz do Senhor, espero que vocês estejam bem. Hoje nós estamos para mais uma semana do nosso momento devocional. Então, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva no meu canal, ativa aí o sininho e compartilhe esse momento devocional para que outras e outras pessoas possam estar sendo aí ricamente abençoadas por esse momento devocional. E o nosso tema de hoje é a beleza do ordinário. E se encontra no livro de 1 Reis, Antigo Testamento, 1 Reis, capítulo 19, versículo 11 e 12, que diz assim: O Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Glória a Deus. E o nosso devocional de hoje, ele começa exatamente assim. A palavra, me perdoe. A palavra ordinário significa que está em conformidade com o habitual, comum, normal, que se repete com regularidade, que tende a acontecer com frequência, costumeiro e corriqueiro. É uma expressão bem simples, mas que hoje em dia traduz algo valioso para mim. Essa pequena palavra representa a maior parte do nosso tempo. Por isso é tão importante aprendermos a ver a beleza naquilo que ela reflete. Na rotina, no que é comum, podemos ir ainda mais fundo. Além de perceber o valor de dias ordinários, que tal nos propormos a enxergar a grandiosidade de Deus em cada um deles? Temos vivido tempos em que se busca por algo novo e extraordinário a todo instante. Porém, a realidade é que nem sempre viveremos eventos marcantes. Muitas vezes nossos dias serão parecidos e a grandeza deles talvez não seja explícita. Se não atentarmos em perceber como cada momento é precioso, podemos deixar de ouvir a voz suave e mansa de Deus em meio aos dias monótonos. Quando Elias estava esperando o Senhor passar, primeiro viu um vento fortíssimo, mas não era Deus. Depois um terremoto, mas também não era Deus. Em seguida, houve um fogo, também não era ele. Após esses acontecimentos extravagantes, o profeta ouviu um sussurro suave. Era o Senhor, em um simples murmúrio. Precisamos estar atentas ou atentos como Elias, prontos e prontas para ouvir e obedecer a Deus. Mesmo que ele não se manifeste de forma estrondosa, como aconteceu no Monte Sinai, Êxodo capítulo 19, versículo 16. É mais fácil perceber a presença do Senhor quando há grandiosas maravilhas, quando obtemos respostas que transformam nossa vida ou um milagre acontece. Contudo, ele pode se fazer presente no silêncio. Quando você fecha a porta do seu quarto e o adora em secreto. Quando você está estudando, sai para trabalhar, limpa a casa, cozinha comida ou cuida das crianças. Glorificar a Deus no ordinário é buscar se aproximar mais dele em meio ao cotidiano. Até mesmo nos dias mais atarefados se tornam mais leves quando fazemos isso, pois percebemos que o Senhor está conosco. Eu sei que muitas pessoas gostariam de ouvir Deus, né? Deus enviando uma mulher do círculo de oração, as irmãs do coque, e vem marchando, sabe? E vem falando em mistério, vem rodopiando, vem, enfim, falando em línguas estranhas, que talvez querem, eu sei que muitos desejam por isso, ver Deus falando através de um profeta, ver o estrondo, ver o sapateado. Só que se eu te falar, e a sua fé hoje, eu não quero frustrar ela, mas e se Deus não estiver em nada disso? E eu não estou menosprezando os profetas, muito pelo contrário. Porque eu creio nos profetas e irmãs do círculo de oração, mas não umas por aí que, sabe? Não. Irmã mesmo, que coloca a boca no pó. A gente sabe reconhecer as irmãs do coque, do círculo de oração. Também eu creio naquilo que elas carregam.
Mas muitas das vezes o Senhor, ele está no simples. E olha só algo que aconteceu semana passada comigo. Olha só, preste bem atenção. Eu estava desfrutando ainda do meu presente, ainda que recebi de aniversário. E nós estávamos parados no farol. E nisso eu vi aqueles rapazes do circo. Eles estavam em cima de uma rodinha, não sei se é tipo como se fosse um tripé, uma rodinha. E ele estava ali indo pra frente, pra trás e pra frente, pra trás. E estava ali com aqueles pinos, não sei se fala isso, né? Aqueles pinos como se fosse de boliche. E aí eu fiquei assim olhando, eu falei, nossa, como tem que ter muito equilíbrio. E aí na hora, o Espírito Santo disse assim pra mim: para se ter equilíbrio, precisa estar em movimento. Olha isso, olha essa revelação. E o que eu quero dizer isso com você? Que a maior revelação não veio quando eu estava dentro de uma igreja, não veio quando eu estava dentro de um templo, não veio quando eu estava lá no ministério onde eu sirvo. Não estava nisso. Estava no ordinário. Qual é o ordinário? Nas coisas corriqueiras, coisas do dia a dia, que a gente faz, a gente sai, passa uma roupa, lava, limpa a casa, você que tem filhos, alimenta os seus filhos, nas coisas corriqueiras. O Senhor, o Espírito Santo, falou comigo, com um rapaz do farol. Para se ter equilíbrio, precisa ter movimento. Para se ter equilíbrio, precisa ter movimento. Isso aqui dá uma ministração? Dá, eu não quero entrar muito isso aqui a fundo, porque isso aqui foi algo óbvio, né? O Senhor ministrou ali na hora eu compartilhei ali com os meus pais e eu fiquei assim, uau, admirada. Porque olha só, para e pensa como nós estamos tão religiosos, achando que Deus tem que levantar um profeta. E pasmem, eu estava dentro do templo uma vez e o Espírito Santo falou assim para mim: não que eu não possa usar um profeta para vir falar com você, Laís, mas você já é maduro o suficiente para reconhecer e ouvir a minha voz. Você ainda vai querer que eu mande o profeta? Você ainda vai querer que eu mande o profeta para falar com você? E óbvio, vai ter momentos em nossas vidas que o Senhor ele vai mandar o profeta. Só que nós não podemos nos apegar somente a isso. Nós precisamos ter a nossa vida devocional, precisamos ter a nossa vida de intimidade com o Espírito Santo, precisamos viver a nossa vida de intimidade com o Senhor, para que nós possamos ter um relacionamento tão íntimo com Ele, a tal ponto que nós vamos ouvir a voz dEle. Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. As verdadeiras ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Mas e o que não é ovelha? Quem não é ovelha também não tem um pastor, é um bode. É um mercenário, sabe? Então, nós precisamos ficar atentos. Desde o momento que nós levantamos, a causa de nós não sermos consumidos são as misericórdias do Senhor. Se você hoje está de pé, se você está ouvindo hoje esse devocional, se esse devocional chegou até você, não foi obra do acaso, foi coincidência, não. Foi o Senhor que quis que você visse e ouvisse esse devocional. Para que você comece a valorizar, para que você comece a ser grato pelas coisas corriqueiras do seu dia a dia. E eu sei que somos todos os dias levados e impulsionados a só glorificar a Deus nas coisas extraordinárias, nas coisas grandes, um livramento que, pasmem, todos os dias o Senhor nos livra de algo. Visíveis ou não visíveis, o Senhor nos livra de algo. Talvez é um farol que se atrasou para abrir, era o Senhor te livrando de uma batida de carro ali na frente. Você que perdeu hora e fala, meu Deus, e agora? Tá tudo perdido? Não, Deus tá no controle, até na perca do horário, sabe? Nós ficamos tão agitados, que nós não conseguimos perceber muitas das vezes algumas coisas corriqueiras do nosso dia a dia. E Deus está no simples, Deus está nas coisas simples. Deus fala nas coisas simples, só que a nossa mente, a nossa cabeça está tão nas coisas grandes que eu só vejo Deus quando Ele opera, quando Ele abre a porta. Mas e quando Deus não te abre a porta? Ele também é Deus. É uma forma do Senhor te dizer, eu estou te guardando, eu estou zelando por você, eu estou te amadurecendo, eu estou fazendo com que você confie em mim, eu estou fazendo com que você se aproxime de mim. A sarça para Moisés foi
é uma forma de Deus atrair Moisés através da sarça. E eu não sei, talvez, quais são as formas que Deus está te atraindo. É duro dizer, é duro. Mas tem muitas pessoas que vão se chegar aos pés de Cristo através de um luto, através de uma porta fechada, através de renúncias, através do Senhor fala, deixa esse relacionamento, deixa essas amizades. Muitas pessoas vão se aproximar assim de Deus, porque só vão entender assim. Mas outras que já estão mais maduras, Paulo diz, eu queria vos dar uma comida mais forte, mas eu preciso dar para vocês leite. Eu preciso esmiuçar, eu preciso dar papinha para que vocês aprendam. Porque vocês ainda não aprenderam a desenvolver, a ter os ouvidos aguçados, sensíveis para ouvir a voz do seu bom pastor. Comece a pedir sensibilidade para o Espírito Santo, para que Ele te dê ouvidos sensíveis, para que você possa ouvir a Jesus no simples, nas coisas corriqueiras. Peça para que o Senhor te dê visão de águia, para que o Senhor abra a sua visão espiritual, para que você veja Jesus nos detalhes. Um passarinho que talvez pare na sua janela, ele está vivo, ele está cantando e muito mais, ele foi alimentado. Para aquele dia o Senhor preparou a provisão dele para aquele momento. Você acha que o Senhor não providenciaria tudo aquilo que você precisa no tempo oportuno, no tempo de Deus? Ele providencia. Ele providencia. E olha isso. Um dia comum é um ótimo dia para viver grandes momentos com Deus, mas precisamos percebê-lo e escutá-lo. Um exemplo de como um dia simples com Cristo faz toda a diferença e está em Lucas capítulo 5, do 1 ao 11. A passagem relata que alguns pescadores, discípulos de Cristo, haviam passado a noite toda tentando pescar, mas não conseguiram nada. Jesus olhou para Simão e disse, jogue as redes daquele lado. E obviamente quem tinha passado a noite inteira pescando já tinha lançado redes naquele mesmo lugar inúmeras vezes. Mas Simão disse, por que és tu quem manda? Porque és tu quem está dizendo isso? Vou lançar as redes. Uma coisa é você tentar. E outra coisa é quando Jesus fala, vai agora, porque agora vai dar certo, porque agora sou eu que estou indo à frente, não é você que está indo. E muitas das vezes nós, ao invés de entregarmos e nos lançarmos ao Senhor, a gente fica tentando. E nessa que fica tentando, você quebra a cara, você se frustra, sendo que você já deveria ter reconhecido e falado ao Senhor, Senhor, vai na minha frente. Laís, mas eu já falei tantas vezes e nada aconteceu. Talvez é porque você não tenha entregado verdadeiramente. E dizer que o Senhor vá à nossa frente não quer dizer que Ele tem que ir no seu tempo e na sua hora. Até porque mesmo Jesus não chega quando o servo de Jairo vai falar, o servo de Lázaro vai falar para ele, o seu amigo está morrendo. Ele não chega na hora que ele ouve a notícia. Sabe por quê? Se naquele tempo a cultura é que até o terceiro dia qualquer pessoa ela poderia ressuscitar, porque ainda havia um pouco de fôlego em seus pulmões. Então até o terceiro dia qualquer pessoa poderia ressuscitar. Então se Jesus chega no primeiro dia, no segundo dia ou no terceiro dia, não é milagre. É coisas corriqueiras, naturais que poderiam acontecer. Mas para aquilo fosse um milagre, Jesus vai precisar chegar ao quê? Ao quarto dia. Só que os discípulos estão temerosos. Senhor, o Senhor vai voltar para Jerusalém? Se o Senhor voltar, o Senhor será morto. Ah, não. É como se Jesus tivesse falado assim, eu sei. Mas eu preciso lá, o meu amigo morreu. Agora eu preciso ressuscitá-lo. Jesus não estava só indo lá para ressuscitá-lo. Jesus estava indo até lá para que todos vissem. Se tu creres, verás a glória de Deus. Só que as irmãs estavam pensando, eu sei que naquele grande dia os mortos vão ressuscitar. Só que o que ela não tinha entendido, que a ressurreição estava falando com elas. Elas não tinham entendido ainda. Elas não tinham entendido. Então, muitas das vezes, o Senhor não vai chegar no nosso tempo, na nossa hora. Nós queremos as coisas no nosso tempo. Eu sei que nós ficamos aflitos, porque eu também às vezes fico. Mas eu preciso me acalmar, Senhor. O Senhor pediu para mim confiar no Senhor. Então, eu preciso confiar sem ver.
O Senhor não me chamou para ver com os meus olhos naturais, e sim com os meus olhos espirituais, que tudo já deu certo. Daí em diante, acho que você sabe o que aconteceu. Eles conseguiram tantos peixes que a pesca não coube em um só barco. Tudo muda quando Jesus aparece. Olha isso. Tudo muda quando Jesus aparece. Portanto, você tem uma escolha a fazer hoje. Viver mais um dia. Olha só, tudo muda quando Jesus aparece. Portanto, você tem uma escolha a fazer hoje. Viver mais um dia de qualquer forma ou desfrutar de um dia ao lado daquele que faz o ordinário se tornar o extraordinário. Ou no dia, na verdade, semana passada que eu vivi, eu estava vivendo o meu dia ordinário e dentro do extraordinário vivi uma revelação ali que o Senhor falou comigo. Olha isso. Permita-se vivenciar tanto os grandes momentos quanto os mais simples com Cristo. Tome uma xícara de café, lembrando-se de como Ele é bom. Dirija dando graças a Deus porque Ele tem protegido de todo perigo. Lave a louça glorificando por ter se alimentado. Estude agradecendo por sua inteligência e sabedoria. Ouça um louvor, cante, coma, faça o que tiver de fazer ao lado de Cristo. E pasmem. Tem muitas pessoas fazendo tudo isso ao lado de Satanás. Mas continuando, que ele possa fazer parte da sua vida constantemente, em toda e qualquer ocasião. Encontre a grandiosidade de Deus em meio aos dias comuns e quando parecer que não há esperança, pode ser o dia da grande pesca. E sabe o que foi mais extraordinário? Quando o Senhor disse para mim que precisa ter equilíbrio para estar em movimento. É que eu só vou ter equilíbrio se eu continuar na presença de Deus. Eu só vou ter equilíbrio se eu continuar caminhando na presença do Senhor. Olha isso. Glorificar a Deus no ordinário é buscar se aproximar mais dele em meio ao cotidiano. Agora, olha só isso daqui. Olha isso. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 21, diz assim: não podeis beber, me perdoe. Deixa eu só ver aqui se eu acho que... Aqui, desculpa, me perdoe, pessoal. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, que diz assim: quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, se você está passando uma roupa, faça para a glória de Deus. Convide a presença dele no seu cotidiano, para que o nome do Senhor possa ser glorificado até mesmo nas coisas corriqueiras, de um passar de roupa, no lavar a louça, você vai ver uma série, um filme, convide a presença dele. Sabe por quê? Muitas pessoas estão deixando Jesus de lado. Só estão chamando Jesus no dia da crise, no dia que as portas se fecham, no dia que o luto aparece e lembram de Jesus. Mas Jesus quer ser lembrado por você no seu dia a dia, nas coisas mais corriqueiras. Eu não tenho nenhum evento, nenhuma festa, nada de importante. Mas para os seus olhos não pode ser nada de importante, mas só pelo fato de você se levantar, você tomar um café, estar com o seu marido, com a sua mulher, com os seus filhos, talvez você é solteiro, está aí cuidando das suas coisinhas do dia a dia e arrumar um cabelo, ir para academia, enfim, e vai para a faculdade, vai para a escola, enfim. Convide a presença do Senhor, Ele quer fazer parte. Ele quer fazer parte em tudo que você faça, seja para glorificar e seja para exaltar o nome de Jesus. Amém? E eu fico por aqui. Se você foi abençoada com esse devocional, compartilhe com outras vidas para que outras vidas possam ser aí ricamente abençoadas, ministrada pela presença do Espírito Santo. E se assim o Senhor me permitir, semana que vem nós estaremos aqui juntinhos para mais uma semana e mais um dia do nosso momento devocional. Um beijo, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te conceda a paz. Em nome de Jesus, tenha um mês, uma semana, dias abençoados na presença do Senhor. E não se esqueça, chame ele para viver com ao teu lado sobre os dias mais comuns. É quando os milagres de Jesus acontecem. Em nome de Jesus, seja abençoado.